Olá, povo maravilhoso e lindo! Olha pra vocês verem que coisa chique, cara. Eu tenho percebido de verdade que Deus tem me convidado, o Espírito Santo tem me convidado de verdade a gravar um suplementar sobre o tema oração. Talvez essa escola nós não tenhamos esse assunto desgastado de verdade como deveria desgastá-lo. Nós deveríamos desgastá-lo. Numa nova escola um pouco mais ampla nós faremos talvez. Mas uma coisa é fato, eu acho que eu não ia conseguir dormir se eu não fosse obediente à voz do Espírito Santo e pudéssemos voltar nesse tema de novo para que pontos cruciais fossem implantados dentro do seu coração. Eu quero falar para você um pouco mais sobre o escopo de oração, o que realmente é a oração. Eu quero que caia dentro do seu coração e seja derramado dentro do seu interior o que de verdade é a oração. Só que agora com uma ótica um pouco mais ampla, um pouco mais aberta, um pouco mais, expansiva dentro do seu espírito. Eu acredito muito que, não tudo, mas a maioria das coisas que você tem a oportunidade de viver e vivenciar é porque afinal de contas você entende, tá? O que as pessoas enxergam hoje? As pessoas enxergam a oração como uma prática, como algo que elas têm de fazer. Só que está na hora de você enxergar que oração não é uma prática. Conversando com um conselheiro meu, um senhor ao meu coração muito respeitado, ele fez menção de algumas palavras que eu quero conversar dessas palavras para vocês. Ele me disse assim: meu filho, oração não é uma prática, oração é uma vida. Oração não é um devocional, oração é uma devoção. Bom, eu confesso que não teria mais necessidade de ouvir o resto dos áudios que eu recebi dele. Só que lá já era o suficiente para mim. Porque afinal de contas, o que falta para a igreja hoje é aprender a ruminar aquilo que ouve. É permitir que o Espírito de Deus faça crescer já a semente que você acabou de receber e aquilo já se transforma numa árvore em poucos segundos. Porque é tão complexo, é tão profundo e é tão extenso e excelso aquilo que foi dito, que a maioria das pessoas simplesmente ficariam, prática, vida, verdade, devocional, devoção, qual a diferença de um ponto mesmo? Mas amém, glória a Deus, né? Louvado seja Deus, vamos orar mais, vamos jejuar. As pessoas, elas entram nesse colapso e não permitem que o Espírito Santo fale o coração delas, porque o mesmo Espírito que está usando uma pessoa para falar com você é o mesmo Espírito que traz o entendimento de toda aquela contextualização. Quando ele disse para mim que oração não era uma prática, era uma vida, ele estava querendo dizer para mim que nós transformamos o não opcional em opção. Olha para você ver que situação complicada. Um dia conversando com o pai vindo do carro, Deus falou assim: Wagner, a diferença é que você tem a opção na sua cabeça, você acredita que tem a opção de ser mal ou bom, filho. Eu não tenho essa opção. Eu não tenho a opção de ser mal. Quando o seu coração, Wagner, entender que essa opção não te foi dada, aí sim, você vai estar, viver e manifestar o verdadeiro amor. Isso começou a clarear minha mente de uma forma muito lógica espiritualmente. E o que eu quero que você observe é que justamente essas estruturas, esses códigos que a gente recebe de Deus, eles vão clareando a cabeça da gente quando o ensino ele vem do reino, quando ele vem do próprio coração de Deus. Quando esse meu conselheiro disse assim: Wagner, não é uma prática, é uma vida, ele estava dizendo para mim definitivamente que a oração não é uma coisa que eu escolho fazer todos os dias. Faz parte de quem eu sou. A oração não é um devocional. A oração é uma devoção. Devocional é aquilo que você faz todos os dias. Igual uma prática. Devoção é uma entrega. Eu não tenho devocional de respirar todos os dias. Não existe vida dentro de mim se eu não respirar. Eu não tenho a prática de segurar, puxar o ar e soltar. Isso faz parte de mim. Sem isso eu já não vivo mais. É quando a prática deixa de ser prática para ser vida. É quando aquilo que eu faço deixa de ser o que eu faço para ser quem eu sou. Você consegue me entender? Por exemplo, imagina eu dando conselhos para você. Olha, quer mudar de vida? Então vou fazer o seguinte: a partir de hoje, você vai ficar sem fazer xixi, sem fazer o número 2 por uma semana, tá?
E a próxima parte do receituário vai ser basicamente isso. Você vai ficar 30 dias sem respirar, 30 dias respirando. 30 dias sem respirar, 30 dias respirando. Quando você me escutar falar isso aqui pra você, ou você vai engasgar, tossir, ou você vai começar a rir, ou você vai ficar indignado falando, Wagner, isso é impossível. É impossível. Literalmente impossível. Ó, quando você tem a prática de orar, se você tiver tristeza, angústia, depressão, qualquer tipo de contrariedade, você para com a prática. Você para. Porque todas essas palavras mencionadas aqui, supracitadas aqui na nossa conversa, elas cancelam às vezes sua fome, sua vontade de tomar banho, sua vontade até de beber água às vezes. Você consegue ficar um período sem. Isso é um fato. Agora, eu nunca vi uma pessoa com tristeza aguda, depressão, chateamento ficar sem fazer xixi, ficar sem fazer cocô. Aí você fala assim, Wagner, mas uma pessoa doente ela ficaria. Mas eu nunca vi uma pessoa doente ficar sem respirar por mais de 5 minutos e permanecer vivo. Então, qual que é a diferença da prática para a vida? Qual que é a diferença do devocional para devoção? É que, cara, oração não tem nada a ver com aquilo que eu pratico todos os dias. Oração não é uma escolha que eu faço todos os dias de manhã, enquanto eu falo, Deus, eu consagro meu dia a Ti. Não. Oração é devoção. Devoção é entregar a sua vida a. É que aquilo faça parte de você. Casamento é devoção. Você entende? Ter um filho é devoção. Relacionamento com Deus é devoção. Estar em Jesus é devoção. Você consegue entender? Aí vem a grande diferença que as pessoas não conseguem entender. Oração não é uma opção prática, uma opção devocional. Oração é uma entrega, faz parte de quem você é vida para você. É tão importante quanto o ar que você respira. E você deveria entender que a partir do momento que você para de orar e para de ter uma vida de oração, você destrói a sua vida espiritual. Você se mata por dose homeopática, se arrebenta com o seu interior, porque você perdeu a consciência do que realmente é oração. Então entenda que a oração é tão importante quanto o ar que você respira. E se isso que a gente está conversando não entrar dentro de você, você fala, não, Wagner, eu entendo que é importante. Você fica sem? Fico, então não, você não entendeu. Você não entendeu. Se você tivesse um filho ou uma filha dentro do hospital prestes a morrer, você ia entender o que é devoção à oração. Se escutasse um médico falando para você assim, olha, não tem mais jeito, você ia entender definitivamente o que é se devocionar à oração. A dor te faz entrar dentro da oração. A dor coloca você na prática da oração e remove a consciência da prática para a necessidade e remove a consciência da prática e necessidade para a vida. E de repente estabelece dentro de você que não tem jeito, não tem outra forma, vai ter que ser daquele jeito. Você me entende? E aí que tá a grande jogada do negócio. Ou seja, povo maravilhoso, oração é devoção, é vida. Então apaga definitivamente do seu coração que oração é opcional, é uma prática, é aquele devocionalzinho que você faz todos os dias para cumprir sua vidinha espiritual. Eu não cumpro devoção com a minha respiração, faz parte de mim, eu tenho necessidade disso todos os dias. É automático dentro de mim, eu não preciso fazer força, é algo que já está dentro de mim, eu não vivo sem. O que me deixa desesperado é que as pessoas acreditam que, infelizmente, quando elas estão mal, ou melhor dizendo, bem, elas não precisam orar. Aquele momento que você tira férias da sua espiritualidade, né? Como as pessoas chamam, que oração é espiritualidade, né? E não é a sua realidade espiritual, não faz parte de quem você é só uma prática espiritual, e na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando as pessoas passam problemas terríveis e complicados, sabe o que elas fazem? Aí elas entendem que oração não é uma prática, não é uma escolha, é uma necessidade e é algo que você precisa fazer porque não tem outra opção. Ou Deus faz um milagre ou não tem ninguém mais na terra que possa fazer alguma coisa. Aí a hora que você passa horas de joelho, horas de pé, horas gritando, chorando e plantando bananeira
porque afinal de contas a necessidade construiu dentro de você a consciência de que oração não é uma prática, nem um devocional, faz parte de quem você é. Só que se você não aprende essa lição agora, na hora da dor você vai começar a praticar essa lição. Mas quando a dor acaba, parece que acabou a força da sua oração, porque o conceito não foi plantado do jeito certo dentro do seu coração. A dor foi o maior impulsionador da sua vida de oração, entendeu? Então pare com a consciência da prática, pare com a consciência do devocional e entenda que a oração é o ar que você respira para o seu espírito, para você que é um espírito. Isso é muito importante. Hoje eu enxergo a oração também como um banco de investimentos, cuja não somos nós quem sacamos esse investimento. É o pai é o dono desse banco, o pai que faz o saque disso e te paga na hora certa que é necessária. Por exemplo, quanto mais você vai orando, mais vai se agregando valores naquele banco. Mais vai se agregando do investimento daquilo que está sendo feito. Você não percebe, você não sente, não acontece nada, mas está sendo agregado. E o mais interessante é que você percebe isso quando você vai orar por alguém ou quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai pregar o evangelho, quando você vai fazer alguma coisa, porque aí parece que Deus coloca as mãos dentro daquele investimento e solta ele sobre você. E o mais interessante é que coisas sobre-humanas começam a acontecer e as pessoas não conseguem perceber que aquilo é o investimento que foi feito. Através de lágrimas, através de um clamor, através da busca, através da entrega, através do relacionamento, através da devoção que você colocou no seu relacionamento com Deus e na oração, que é a mesma coisa. Então as pessoas elas precisam enxergar isso, e é assim que eu enxergo hoje. A hora que você vai orar pela cura de alguém, a hora que você vai orar por um milagre, de repente você começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo que você fala, gente do céu, como assim? O investimento que foi feito está sendo agora sacado. Por isso que Paulo disse, orai sem cessar, tá? Vocês aprenderam junto com a gente que a oração é definitivamente uma autorização para que Deus se movesse. Existe uma pessoa chamada E.M. Bound. Ela disse uma frase tão sobrenatural que eu quero lê-la para vocês. Ó. Se a oração coloca Deus trabalhando na terra, então pela mesma moeda a falta da oração tira Deus dos assuntos da terra e o priva de trabalhar. Na realidade, se você rejeita a oração, está rejeitando a Deus, pois Deus e a oração são inseparáveis. E.M. Bound. É brincadeira, gente. Olha essa frase como ela é sobrenatural e maravilhosa. Agora tem mais uma coisa que eu quero que você entenda, que vai clarear bastante sua cabeça. Gente, já reparou que tem gente que está orando assim? Eles começam assim, oh Deus, abençoa os meus pais, Senhor, antes de dormir. Abençoa, oh Cristo. A mente já vagou, né? Você tava falando dos seus pais, sua mente já estava pensando lá na conta que você tinha que pagar. Aí você volta de novo, oh Pai, oh Deus, em nome de Jesus, Deus, carabalava, dá uma moradinha em língua, sabe assim, impacta, né? Mas não rola. Aí, oh Deus, abençoa, Deus, por favor, abençoa, Deus, abençoa. Quebra, Deus, todo mal, Deus, abençoa, Deus, abençoa. Abençoa, Deus, pecadores, abençoa os pecadores. Abençoa Satanás. Não, Deus, não, Satanás não. Não. Aí você acorda e vai ver a besteira que você falou. Por que isso acontece? Porque a oração, gente, é uma consonância do interno com o externo. Você nunca vai sentir aquela fluidez e aquela profundidade naquilo que você está orando se não houver consonância entre o seu interior com o seu exterior. Entende? Se não há intenção ligada dentro do seu peito enquanto você ora, se não há consciência do que é oração para você e a importância dela dentro de você, se você não convida o Espírito Santo para orar junto com você, se você não permite que o seu interior ore do mesmo jeito que o seu exterior ore, porque há uma diferença, o exterior está lá, querido Deus, amado Pai, eu rendo graças, estende as suas mãos, libera o teu fogo, envia os teus anjos. Eu estou falando só. Não há profundidade naquilo que eu estou falando, porque isso não sai de dentro de mim. Sabe quando você está clamando do fundo do seu interior, você está pedindo com todas as suas forças para que alguém seja curado, para que alguém seja tocado, para que Deus proteja sua mãe e seu pai. Imagina, você acabou de ter uma visão que sua mãe ia morrer no carro, e ela acaba de sair de carro, você fala, mãe, pelo amor de Deus, não vai, mãe! E ela vai, cara. Você já se imaginou como é que você vai orar depois disso?
Como é que você vai orar pelo seu cônjuge, se isso fosse com ele, ou com seus filhos? Cara, você ora de todo o seu interior. Aí quando há consonância de orar com todo o seu interior, intencionado com o Espírito Santo, e com o seu exterior declarando e colocando para fora, você faz aquele casamento do interior e o exterior, e você meio que manifesta esse espírito de oração. Você dá espaço para que o Espírito Santo também ore através de você e interceda com gemidos inexprimíveis. Aí o negócio começa a ficar bom, gente. Bom, de verdade bom. E a oração é algo muito forte, extremamente muito forte. E Wagner, o que eu preciso fazer, Wagner, para que eu viva isso? Você precisa aprender que para você desenvolver a prática, é só praticando. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve a prática. E quanto mais você desenvolve a prática, mais facilidade você tem de praticar. Mais você descobre novas chaves, mais certos esclarecimentos geram vida dentro de você e você consegue usufruir dessa vida de oração com maior facilidade. E você vai ter que aprender que mais vale a fidelidade na oração, do jeito certo, com o interior e o exterior funcionando, do que ter experiências. Tem hora que você quer tanto ter experiências com Deus e acreditar que a oração é um playground para ter experiências, que você perde a capacidade, você perde o privilégio de viver a fidelidade de oração, cara. Literalmente a fidelidade. Quando Daniel foi convidado a parar de orar através daquele decreto que foi feito pelo rei, a primeira coisa que Daniel fez foi abrir as janelas e orar publicamente, como ele sempre fazia para todo mundo. E aquele depósito que ele fez no céu serviu para que os anjos estivessem junto com ele e que os leões reconhecessem que alguém de muita autoridade estava ali dentro. E que o criador daqueles leões estavam dentro daquele Daniel. E que aqueles leões não podiam fazer o que ele estava fazendo. Foi tão profundo a vida de oração, o temor de Deus e a fidelidade de oração de Daniel, que fez com que até o rei jejuasse. Que até o rei cancelasse o entretenimento, porque ele não deixou que a música chegasse próximo dele. Olha que forte, cara. Não é forte isso? Então entenda que às vezes a vontade que você tem de querer ter uma experiência com Deus faz com que você se frustre ao ponto de não querer orar mais, porque afinal de contas você tenta orar, nunca acontece nada. O que está em jogo é o seu relacionamento e não suas experiências. É sua devoção e não suas experiências. Você não tem uma experiência sobrenatural de respirar. Você não tem uma experiência sobrenatural de fazer xixi e cocô. E nem por causa disso você não faz todos os dias e luta para fazer e para com tudo quando essas coisas precisam acontecer. É vida. É entrega completa, é devoção. Quanto mais você ora, mais você constrói um banco de investimento. Se você é negligente no orar, você impede Deus de agir. Porque a oração que traz é a legalidade necessária para que Deus se mova do jeito que precisa. A oração precisa ser com o seu interior, com o seu exterior, com o convite do Espírito Santo. E todos esses atributos, todos esses conselhos para cima faz com que você manifeste aquela oração vívida e real dentro do seu interior. Quanto mais você pratica, mais você aprende a praticar e mais você descobre coisas novas. E você entende que não é a experiência que vale, é a sua fidelidade na sua prática de oração, que é o relacionamento com o Pai. É a hora da prática. Que o Pai te abençoe.